Marques aqui conosco, porque os argentinos estão chegando, mas é o Flamengo forte e empolgado depois da boa vitória sobre o Palmeiras no Brasileiro, Rafa. É isso, Bruno, companheiros, bom dia a vocês, ao Fã Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. A empolgação é muito grande aqui no Flamengo em relação às duas competições, a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Durante toda a construção, a narrativa para o jogo do último domingo contra o Palmeiras, de que era uma final antecipada, o Flamengo se desenvolveu, se solidificou na expectativa de vencendo, pegar o embalo que precisa na reta final para poder tentar levantar os dois canecos no final desta temporada. Venceu por 3-2, um jogo bastante complicado, em que o Palmeiras teve até mais oportunidades, assumiu a co-liderança, né? Perde para o Palmeiras apenas no número de vitórias, e isso é um combustível a mais para o jogo de amanhã contra o Racing às 9h30 da noite aqui no Maracanã. E a maior prova de que a torcida compra esse momento é que nós temos uma perspectiva novamente de recorde de público do novo Maracanã. O Flamengo tem os 10 maiores públicos do estádio desde a sua reforma em 2013 para a Copa do Mundo de 2014. E o recorde foi obtido há pouco tempo, no jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, quando pouco mais de 72.500 torcedores compareceram aqui no Maracanã. Os ingressos estão esgotados para o jogo de amanhã e nós podemos ter um público superior a esses 72.500. Entradas que variavam no preço de 88 a 2.000 reais. E mesmo assim, toda a carga foi adquirida pela massa rubro-negra. O técnico Felipe Luiz tem uma boa notícia. O zagueiro Léo Ortiz, que antes era dado como descartado para o jogo, vem melhorando e pode atuar amanhã. Depende muito de como vai passar de hoje para amanhã e se ele tiver condições, vai para o jogo, senão joga o Danilo. Nas demais posições, a base deve ser mantida, até porque o Flamengo venceu o seu principal concorrente do Campeonato Brasileiro e o Felipe Luiz não dá muito disposto a fazer rotações pensando em ter o mesmo êxito na Libertadores. Bruno. Essa questão do time é importante para a gente destacar também, Rafa, mas em cima da outra informação que você passou da procura e dos mais de 70 mil ingressos vendidos, não é, Jailson? Durante a data FIFA, a gente conversava sobre esses jogos Botafogo e Palmeiras, como seriam importantes para o Flamengo recuperar o bom futebol, mas para não chegar pressionado, não é, Jailson, para essa primeira partida. Longe de estar pressionado, então, com essas duas vitórias? A questão do ambiente, né? Justamente aquela vitória fora de casa no Clássico contra o Botafogo e a vitória na final antecipada do Campeonato Brasileiro. E aí o ambiente já muda completamente. Para amanhã, a expectativa, sim, do Maracanã lotado. O Rafael Marques já está falando aí, né, de possível quebra de recorde. Mas a questão da pressão. Não vai ter... Provavelmente os jogadores vão ter uma gordurinha a mais para alguns erros que provavelmente não teriam se o resultado tivesse sido adverso. Porque aí agora é empolgação e a torcida empurrando que vai ser importante, porque o ambiente lá nunca é fácil também, né, Donk? Não, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo o duelo daqui. E acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a gente tá falando de um momento que era crucial, era a semana decisiva do Flamengo na temporada. Imagina se o cenário fosse contrário, de 2 derrotas, como chegaria? Como chegar extremamente positivo e também falar de individualidades, né? Como chega o Pedro, por exemplo, depois do momento espetacular do que viveu no final de semana contra o Palmeiras, o Arrascaeta. Tem outras individualidades ainda tentando recuperar o melhor momento, mas assim, esses dois chegam... Hoje chega bem também. Chega bem também, você tem o questionamento em cima ali do Samuelino, mas você tem o Jorginho fortalecido. Enfim, acho que o Flamengo chega não só coletivamente, mas em grande parte as suas individualidades ali bastante fortalecidos para esse duelo com o Racing. E aí não pode... Pessoal, se inscreva no canal, pessoal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Quanto será esse jogo do Flamengo contra o Racing? 2-0 para mim está ótimo, beleza? Não vou ficar aqui querendo só goleada não, que eu sei que Libertadores agora nessa fase é muito complicado. Comente aqui nos comentários quanto é que você já acha que vai ser esse placar, beleza? Vamos continuar com o vídeo para você já não ficar zangado. Pode ter discussão sobre a titularidade do Pedro? Então, ele mesmo já deixou isso baixo, né? Falou, não, quem escala é o professor, tô aqui para cumprir, dependendo do esquema que ele montar, dependendo da estratégia. Mas eu não discuto. Mas será que o Felipe tem essa dúvida? Depende da defesa adversária, ele já falou isso. Sim, depende da estratégia que ele monta. A gente já falou isso aqui há muito tempo, na época que ainda se falava que o Pedro e o Arrascaeta não podiam jogar junto. Eu achava isso absurdo. Sim. Eu achava isso absurdo, porque para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes do país e não vejo por que, né, ele ser reserva nesse time do Flamengo. Então, assim, eu não discuto, mas aí é um particular meu. Claro. Eu não discuto a titularidade do Pedro, mas
o Felipe Luiz tem lá a estratégia, dependendo do que ele vai montar contra a defesa, né? Dependendo de como a defesa adversária vai se portar, aí ele tem como escolher, né? Plata, Bruno Henrique, mas tecnicamente o Pedro, novamente, vive um baita momento. Exato, né? Porque depois do que ele fez contra o Palmeiras, Donk. Eu entendo também essa questão da estratégica, pensando no encaixe com o Aham. adversário, mas depois de uma atuação dessa, cara, eu acho que não dá pra você pensar em partir pra uma partida sem ele. Uma partida desse nível contra o Racing, ainda mais ele saindo bem da área, mesmo que você tem uma defesa bem fechada, olha o primeiro gol, né? Como ele sai, libera o espaço pro Arrascaeta acabar infiltrando. Então acho que não é que você se limitaria caso você tiver uma defesa mais fechada, pelo contrário. Como ele pressionou também a saída de bola, né? Exatamente. Então, acho que num jogo desse caráter, por mais que você possa pensar que um encaixe de uma característica, o Plata ou o Bruno Henrique pode ser melhor, mas acho que você tem que considerar o que aconteceu no final de semana. Para mim, isso não dá para você desassociar e eu iria, sem dúvida nenhuma, com o Pedro para essa partida. O Rafael Marques já volta pra gente falar mais, então, de Flamengo, Racing. Tem também o jogo de ontem do Brasileiro. Muito pouco. E quando eles entram, eles se mostram. Então, eu estou vendo ali as informações, tal, tudo que está acontecendo, eu compartilho na rede social, porque é óbvio que se interessa ao cara que me segue. Até quem não é rubro-negro, porque quem não é rubro-negro vai torcer pro Racing, certo? Vai torcer pro Racing. Pô, o cara que é Vasco vai querer ver o Flamengo campeão da Libertadores? Não, ele vai torcer pro time argentino, óbvio. Aí eu ponho informações, algumas curiosidades para as pessoas perguntam, inclusive. Cara, quantidade de ofensa que vem, sabe, de gente que tá torcendo para ele, não sei o quê, se eu tiver, etc. Então, estão totalmente mobilizados. Time, torcida, todo mundo. E o Flamengo agora tem que parar. Opa, Palmeiras foi ontem. Ele tem 48 horas, um pouco mais, para se preparar para esse jogo. Então, é um jogo perigoso. Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. E o Palmeiras também. Tem um dia a mais, mas tem uma viagem e tem 2.850 metros pela frente. A LDU Cruzeiro jogou no fim de semana. E o Cruzeiro depois. O Flamengo não tem um time tão desafiador, Fortaleza não está bem, né? Em relação ao Cruzeiro, uma conclusão óbvia, um está em terceiro, o outro luta para não cair, está no rebaixamento. Mas o Flamengo vai até Fortaleza. Tem a viagem longa. O Palmeiras tem até Quito, o Flamengo tem até Fortaleza. A LDU jogou contra sexta-feira com o Barcelona de Guayaquil, 3-0. Estou na reta final do campeonato. Só joga de novo depois dos 2 jogos com o Palmeiras. E o Racing jogou sexta-feira com o Aldosivi, Lanterna, ganhou de 1-0, poupou jogadores e tal. Voltou o Maravilha Martins. O Nardoni treinou no sábado, volante, muito bom jogador, deve jogar. Está fora já, vai fazer um mês, deve voltar quarta-feira. E o Rojas está treinando, fazendo tratamento, talvez jogue, lateral esquerdo, que era praticamente carta fora do baralho. Tem uma pequena chance de jogar. Eles perderam o Pardo, o zagueiro, e o Arias é goleiro reserva, então não é desfalque. O titular hoje é o Cambeses, que tomou 1 gol nos últimos 8 jogos. Claro que. Mas esses times não são fortes como o Flamengo. Gente, eu só estou dando informação. O goleiro do Racing tomou 1 gol nos últimos 8 jogos. Estou dizendo, claro que o Flamengo tem um ataque melhor do que essas equipes que ele enfrentou, mas o goleiro está numa boa fase. E até o Rafael Sibila, que é correspondente na Argentina, que acompanha muito e é racinguista, até ele escreveu lá na rede social: tomar só 1 gol em 8 jogos no time do Costas é uma proeza. Sim, e é um time que se expõe muitas vezes. Mas está muito mobilizado. O Flamengo vai ter que fazer isso rápido. O Palmeiras também. A LDU jogou na sexta, vai jogar só depois. O Racing jogou na sexta, só vai jogar de novo pelo Campeonato Argentino contra o Central Córdoba depois do segundo jogo. Lá no dia 2 de novembro, se não falha a memória. No outro final de semana. Por quê? O próximo fim de semana tem eleições na Argentina. Então não vai ter jogo. Eles até jogaram na data FIFA por isso. Normalmente não jogam na data FIFA. Teve jogo porque domingo que vem, sábado que vem, não tem jogo. Então ele vem ao Rio, joga com o Flamengo e fica uma semana se preparando. O Flamengo vai a Fortaleza e volta. Então, no cômodo dos 2 jogos, tanto para Palmeiras como para Flamengo, a logística, o calendário, eles não ajudam. Eles são desafiadores. Então vai ter que pensar muito que time eu ponho em campo. Então o Flamengo, quarta-feira, tem que fazer o jogo. O jogo. Tentar uma vitória e, se for possível, uma vitória até por mais de 1 gol. Para poder administrar isso. Estamos falando aí de uma semifinal de Libertadores. São 2 jogos para chegar à decisão. Né? A campanha é até muito errática do Flamengo. O Palmeiras não, a campanha é muito mais consistente. Também não é oportunismo, não estou esperando a lesão para falar, eu estou falando há um bom tempo também que não compreendo essa estratégia, ao passo que você gasta 22 milhões de euros no Samuel Lino e não traz um zagueiro, não dá para entender para mim.
porque para mim zagueiro deveria ser prioridade e não Samuel Lino. E não estou nem aqui entrando no mérito se ele está bem, está mal, não é nem isso que eu quero, mas o que eu estou dizendo é que para mim zagueiro era mais prioridade para o Flamengo do que ponta, porque justamente isso, Léo Ortiz e Léo Pereira teriam que jogar todas. E antes mesmo da lesão você tem a questão do desgaste. O jogador começa a falhar mais, ficar um pouco mais inseguro, porque tem que jogar todas, né? E o Danilo vai entrar numa... ele é experiente e tal, mas é uma questão bem, né, na hora determinante da temporada. Tem jogo semifinal de Libertadores, sendo que na última partida sem ser a do Palmeiras, quando ele entrou contra o Bahia, ele foi expulso com 12 minutos porque subiu o pé lá na altura, sei lá qual. Então, é uma situação muito curiosa e não dá para entender como o Flamengo cometeu esse deslize aí nesse planejamento, até porque o Felipe Luiz mostra que não confia na quarta e na quinta opção. Não é o caso de você falar, não, é porque o Felipe Luiz confia nos jovens, vai dar minutagem para os garotos. Não, o Felipe Luiz mostrou no decorrer da temporada que não consegue confiar, porque muitas vezes ele revezava, tirava o Jorginho do time, tirava o Royal, põe o Varela, jogava com o Ayrton Lucas, sem Ayrton Lucas, mudava o ataque, põe o Pedro, põe o Bruno Henrique. Agora, Léo Pereira e Léo Ortiz ele não trocava em nenhum momento, nunca. Isso mostra, claro, que ele não confiava. Então, para mim, é um ponto-chave. Só para não deixar passar, a gente está falando do Danilo, eu gostaria aqui de elogiar o Danilo, já tive mais de uma oportunidade de entrevistá-lo na época de seleção brasileira, recentemente estive num Bola da Vez lá na ESPN com ele. O Danilo sempre dá muito boas entrevistas e ele deu uma ótima entrevista agora de novo, indo na contramão de toda essa corrente de teorias da conspiração que flamenguistas criaram no pré-jogo contra o Palmeiras, sobre pressão de arbitragem e tudo mais. O Danilo falou, a gente precisa parar, não é fácil ser árbitro, a pressão do jeito que está não é sustentável, temos que pensar em como melhorar. O Danilo foi contra a corrente flamenguista sobre todo esse barulho criado e eu achei ótimo, pela experiência que ele tem, pelo que ele pode proporcionar para a gente, para o futebol brasileiro melhorar nesse aspecto. Daqui a pouco vai ter flamenguista falando que ele é anti, né? Ou tem que ter o cuidado de tirar o Samuel para o Samuel não se queimar. Então eu acho que é um dilema que o Felipe vai enfrentar. Contra o Racing, eu acho que ele vai contra o Samuel, ele vai com o Samuel Lino por conta que a gente falou isso aqui no começo, né? O Racing talvez muito fechado e talvez precise ter um driblador. Então talvez ele vá com o Samuel Lino. Mas eu acho que é um grande dilema que o Felipe vai ter aí, caso o Samuel Lino não recupere o melhor futebol dele nos próximos jogos, Júlio. Eu acho que a situação... Pode falar, Renan. Sinceramente, eu não acho que ele vai mexer no comando de ataque. Eu acho que ele vai insistir com o Samuel Lino. Eu acho que não está errado também, não. Se mexer, Renan, desculpa, se mexer, eu brinco, né? Porque é o único cara que não pode oscilar que sai do time. Eu acho que se mexer, ele tira o Luiz Araújo. Ele não é o Luiz Araújo, não é o Samuel que ele vai tirar. Porque o Luiz Araújo sempre sobra para ele, né? Quando tem que ter uma mudança, normalmente... Jogou bem, inclusive, contra o Palmeiras. Muita dedicação, aplicação tática. Mas pode voltar ao raciocínio, Renan. Depois eu completo em relação ao Lino. Não é isso. Existe poder mostrar o futebol dele. Eu acho que a oscilação faz parte da vida de qualquer jogador. Eu acho que ele precisa ter realmente nessa sequência aí de jogos decisivos da equipe a oportunidade de poder performar dentro daquilo que ele foi contratado e ciente daquilo que ele já apresentou na carreira. Eu acho que pressão, todo jogador passa. Ele viveu também pressão no Atlético de Madrid, que também é um grande clube da Espanha, do cenário europeu. Aqui no Flamengo não vai ser diferente. Pode ser um momento do Samuel Lino e talvez seja uma grande oportunidade para ele, na Libertadores da América, de ser realmente um jogador decisivo. Não foi contra o Palmeiras, não foi assim contra o Botafogo, ele foi muito mal contra o Botafogo, contra o Palmeiras também foi um jogador coadjuvante ali, né? Ajudou bastante na questão tática do Flamengo, mas em campo não foi aquele jogador que a gente possa ter colocado ali lances capitais dos pés do Samuel Lino, mas eu acho que é necessário sim aguardar para saber se ele vai ter aí, nessa sequência desse mês de outubro, nessa reta decisiva, pelo menos algum jogo em que ele possa ser realmente o grande nome, o destaque aí de uma capa de site, né, e até mesmo de debate entre a gente aqui nesse live.
Eu tenho algumas opiniões em relação à manutenção do Samuel Lino. Concordo muito com o que o Alan falou. Eu acho que é um jogador tem muita qualidade. Esse negócio que ele é o mais caro, que ele é o mais caro da história do Flamengo. Cara, o Flamengo é um clube hoje, de fato, é meio clichê falar isso, mas é um clube europeu dentro da América do Sul, dentro das Américas, podemos dizer assim. E, teoricamente falando, o Flamengo vai procurar sempre alguns bons jogadores que começam a ter um valor... uma precificação no mercado maior. Isso é normal, como foi com o Alcaraz, agora com o Samuel Lino. Eu acho que a gente não pode só se pegar nessa situação, né? Se ver nessa situação avaliando o jogador por quanto que ele custa. Claro, quando você pagar 22 milhões, 20 milhões, você contrata um jogador avaliando ele como se ele fosse, de fato, um atleta para fazer um diferencial, não só num jogo, numa partida, mas na temporada. Para mim, o Felipe Luiz ele tem que tomar cuidado, porque a teimosia ela anda de mãos dadas com a convicção. Né? E se estiver dando certo, você está sendo convicto. Se você estiver dando errado, você está sendo teimoso. Né? Então você tem que ter essa percepção. O que é teimosia e o que é convicção. Né? Sobre o Samuel Lino, pelo que ele falou na coletiva, na última partida do Flamengo, na vitória contra o Palmeiras, lá no auditório do Maracanã, deixou muito claro que ele deu indícios que ele vai manter o Samuel Lino. Né? Que ele fala que o Samuel Lino, até foi uma pergunta que, se eu não me engano, foi feita. Não sei se foi pela Raíssa Simplício, ele fala e diz que são situações que a gente não enxerga, que não é só fazer gols e dar assistências, né? Que ele faz tudo o que ele pede. Isso também foi na quarta-feira contra o Botafogo. Desculpa, Felipe, se o Samuel Lino está fazendo tudo que você pede, tem alguma coisa errada, porque ele está em má fase. E parece que o Felipe Luiz tem uma necessidade, até num sentido meio de proteção ao atleta, em ter a necessidade de elogiar quem não está tão bem e dificuldade de elogiar quem vive um bom momento. Mas, enfim, sobre o Samuel Lino, eu acho que ele vai manter, e principalmente sobre essa possível intensidade que ele quer sempre, como você sempre fala, né? De pressionar o adversário, se tornar um time impressionante. Eu não sei se ele começa com o Carrascal, que tem um pouco mais de dificuldade de ser um cara tão tático como o Lino. Por exemplo, a gente sempre fala que o Plata vinha merecendo a titularidade porque ele era mais tático que o Luiz. Mas era meio notório e a opinião de quase todos que o Luiz é mais talentoso. Eu acho que isso cabe para o Samuel Lino. Eu acho que o Samuel Lino é talentoso tanto quanto, porque o Carrascal é uma característica diferente, sim, embora jogue por ali. Ele era conhecido como o Messi da Colômbia, né? Gostava de driblar, né? No começo da carreira meio fanfarrão. Ele mudou um pouco isso. O Lino, ele é habilidoso, ele tem um contra um, ele vai para dentro mesmo, ele às vezes até tenta de forma demasiada a jogada, mas ele é um cara que você falou, é um abre-latas, é um cara que corta a linha do adversário. E eu acho até pela recomposição defensiva, porque ele não está pensando só em atacar, e ele também está sendo cauteloso em algumas situações. Eu acho que o Samuel Lino ganha essa espera do Cebola, do Michael, e eu tenho um ponto para trazer aqui para vocês. Não pode ser coincidência, mas todos os jogadores que atuam no lado esquerdo, e agora não é exceção, o Samuel Lino também, o Flamengo tem uma grande dificuldade nesse setor. Bruno Henrique, Michael, Cebola, agora o Samuel Lino. O Flamengo não consegue emplacar um cara que chega assim, esse é titular absoluto. Imaginávamos isso do Lino. Tem toda uma adaptação, está chegando agora, mas isso não sei se é uma parte tática do Felipe, é algo para se pensar, porque não pode ser somente uma mera coincidência. Ô, Júlio, desculpa, o Renan acho que vai falar também, mas rapidinho, eu acho que é um pouco no que eu falei. O Felipe, ele prende muito mais o lateral esquerdo e a criação das jogadas depende muito mais do lado esquerdo. Na direita, desde o Wesley, né, existe uma dobradinha, por isso que o Felipe sempre, muitas vezes, botou um meia por ali, né? Era o Gerson, e eu contestava ali, porque tipo assim, eu acho o Gerson um jogadoraço, aço. Mas eu via, em certos momentos, o Luiz Araújo e o Plata rendendo mais que o Gerson na direita. E eu brigava, o Gerson tem que brigar por posição ali no meio. Não existia ainda o Saúl, nem o Jorginho, né? O Jorginho chegou no Mundial. E eu acho que ele moldou o time dessa forma. Então eu acho que quem joga pela esquerda precisa resolver mais, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso também. Vou deixar para o Renan falar, depois eu... Ele falou que eu acho que nessa hora também não é pensar muito só em recuperar o atleta. Eu acho que nessa hora... pessoal, e o Flamengo aí, né? A torcida do Flamengo já esgotou os ingressos para a semifinal da Libertadores, sabendo que o Racing, como o Mauro César alertou aí, né?
É um time chato pra caramba, não só pro Flamengo, né? Já eliminou o Corinthians, já eliminou vários times brasileiros aí, mata-mata de Libertadores, Sul-Americano, um time chato. Mas o Flamengo é um time que está preparado, né? Cara, e ouvindo aí o que esse um live falou aí sobre esse lado esquerdo do Flamengo, os caras matou a charada, cara. É um lado que, né, sempre sofre ali com jogadores que oscilam, né? Michael, já foi ali agora o Samuel Lino, Cebolinha, que é do mesmo setor ali, né? Mas a explicação plausível é, né, que a questão que o lateral esquerdo o lado esquerdo do Flamengo é muito usado, cara. O Flamengo apoia ultimamente, quando estava com o Wesley, não. O Wesley era um lateral que ele também atacava muito bem. Mas com a saída do Wesley, eu acho que sobrecarregou mais o lado esquerdo. E a torcida do Flamengo aí já esgotou ingressos, né? E a equipe carioca terá casa cheia para o jogo de ida contra o Racing. Jogo amanhã, dia 22. Válido pela semifinal da Libertadores. O confronto será às 9h30 da noite. Né? Geralmente Libertadores é esse horário, né? Não tem, com exceção da final, que geralmente é de tarde. Mas é todo dia, 9h30 da noite. Toda quarta-feira, né? 9h30 da noite, sempre vai ser esse horário aí. E os ingressos, os preços dos ingressos tá de 350, né? Nossa, 352 mil reais, né? Enquanto os sócios torcedores pagaram entre 87, né? 87,50 entre 1.037,50. Então, o cara que é sócio torcedor tem um desconto absurdo aí, né? Recentemente o Flamengo bateu recorde público no Maracanã, no jogo contra o Cruzeiro pela 26ª rodada do Brasileirão. Foram 72,5 mil ingressos vendidos, né? E agora o Flamengo já consegue passar esse número aí. E o jogo de volta contra o Racing, né? Será na próxima semana já em Buenos Aires, né? E eles estão mais descansados, como o Mauro César alertou aí, né? Porque lá vai ter eleição na Argentina, então não tem jogo, então eles vão vir descansados. E eles jogaram na data FIFA. Porque essa data FIFA só presta para atrapalhar o time brasileiro, pessoal. Essa data FIFA é horrorosa. Então, é complicado, né? Essa data FIFA aí, os jogadores brasileiros tudo bem que mas treinou, mas, cara, treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Serve para algumas coisas e para outras não. Na minha visão, não tem tanta serventia. A data FIFA é boa, né? O jogador para seleção, o cara que é para seleção, exemplo, Pedro, né? Se for convocado mesmo aí, pode fazer falta, ainda mais nessa reta final, cara. Que o Flamengo vai precisar muito dele, como precisou contra o Palmeiras. E o lado esquerdo do Flamengo é aquele negócio, né? É aquela situação, né? Samuel Lino não sai assim, porque eu acho que a própria lei da diretoria contratou o cara caro desse e deixar o cara no banco não faz sentido, né? A diretoria seria criticada. Porra, trouxe o cara e agora não bota o cara pra jogar. O próprio torcedor ia criticar o cara. Ia criticar o cara e ia criticar também, né? O cara não, ele já é criticado, né? Porque torcedor é assim, torcedor é passional e vai falar mesmo o que pensa. Mas o lado esquerdo do Flamengo precisa mostrar mais força. Bruno Henrique hoje está sendo usado mais como ali, né? Como um 9. Mas eu acho que o Flamengo não precisa estar pensando em mudança. Tá? O time é aquele ali. Continua colocando o Samuel Lino, cara. Ele vai melhorar. Se não der confiança, ele jogador não melhora. Né? Vários jogadores aí já passou por isso e hoje estão aí voando, né? Ninguém vai chegar no time e vai começar a jogar bem todo jogo. É difícil. É difícil. Beleza? Boa sorte ao Mengão aí contra o Racing aí. Espero que você tenha gostado do corte. Já deixando os créditos aí pro S1 Live, o Sport e o SPN Brasil. Link na descrição. Tamo junto aí e até o próximo vídeo.